Furos de enredo. A maior medo terrível fantasma dos escritores e dos autores que perseguem os escritores por conta deles e fazem o seu leitor te dar uma belíssima crítica negativa por encontrar inconsistências no seu livro. Então, como evitar esses furos de enredo? Eu vou te falar sobre isso nesse vídeo, quais são os principais furos de enredo e como evitar cada um deles, porque, sério, gente, não cometam furos de enredo. Furos de enredo são imperdoáveis, seu leitor não vai te perdoar por isso. Achar um erro ortográfico, o cara fala, pô, você escreveu errado essa palavra aqui, você deixou passar, ok. Agora, você faz um furo de enredo no seu livro, você demonstra amadorismo, demonstra uma falta de planejamento, demonstra que você não usou técnica de escrita nenhuma e escreveu tudo com base na inspiração, porque na base da inspiração a gente esquece um monte de coisa mesmo, quando não usa técnica de escrita, né, é complicado. Não causem furos de enredo no livro de vocês. Então fica nesse vídeo até o final para você entender todos os furos de enredo e não cometer nenhum deles no seu livro. Eu sou Marina Blanc, escritora de livros de ficção, e aqui eu te ensino a escrever e publicar o seu livro sem editora. Então, se você se interessa por esse assunto, já curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma dica e novidade aqui no canal. Então, vamos pro vídeo. Então, vamos primeiro para a definição técnica, né? O que é um furo de enredo? Um furo de enredo é, como dizem mesmo, né, as pontas soltas. São pontas soltas, coisas sem nexo, coisas que não fazem sentido, que não tem lógica, que aconteceram e deixaram de acontecer. Qualquer inconsistência no seu livro pode ser chamado de furo de enredo, tá? Que deixa o seu leitor duvidoso e não compreenda ali o que está rolando e é terrível. Então, vamos primeiro entender quais são os furos de enredo e eu já vou dizendo pra você como evitar cada um desses furos de enredo. Na hora que eu começar a falar aqui, com certeza vocês vão identificar algum deles ou em alguma coisa que vocês já viram, tipo num filme. Já vi filme, gente, que era do início ao fim, o filme era um poço de furo de enredo. O nome do filme devia ser Furos de Enredo em Pessoa. Sério, é muito estranho. Você fica o tempo todo falando, caraca, olha ali um furo de enredo. Caraca, olha ali outro furo de enredo. É o tempo todo assim. Muito engraçado. Tem alguns filmes que eu fico assistindo às vezes com meu irmão, a gente fica só apontando os furos de enredo, assim, muito interessante. Mas dá uma sensaçãozinha assim de, cara, a pessoa não sabe o que tá fazendo, então vamos evitar isso, tá, gente? Primeiro furo de enredo é o furo de continuidade. Esse, gente, é um clássico que demonstra a falta de organização do escritor e a falta de ter anotado as ideias, de ter usado as técnicas de escrita, tá? Por quê? O que é falta de continuidade, furo de continuidade? A pessoa escreve lá que o, sei lá, o personagem é... Dá um exemplo bem grotesco aqui pra vocês entenderem. A história começa, o personagem aparece, ele é moreno. Tipo, passa algumas cenas, algumas páginas, aí você fala que o cabelo loiro do personagem. Aí você fica, ué, mas ele é moreno ou é loiro? Ou, tipo assim, ele mudou de repente uma coisa, tipo, será que o escritor lembrou que ele escreveu que o negócio era de outro jeito, aí ele mudou o jeito que é? Então é um negócio desses que começa, tipo, o personagem com a blusa azul, na mesma cena, o personagem, aí depois descreve que o personagem estava de blusa vermelha. Tipo, na mesma cena, porque o cara esqueceu que escreveu que estava de blusa azul, sabe? Isso é uma falta de organização das ideias. Então, tudo que você tiver de ideia, gente, anota. Esquece. Escritor, vem cá, pensa comigo aqui. Eu sei que a gente já falou muito sobre isso, mas se você não entender isso, você vai continuar cometendo esse erro. Anota todas as suas ideias, por favor. Toda vez que você tiver uma ideia, para de pensar que você vai lembrar da sua ideia, cara. Você tem que anotar, você tem que ter um caderninho, um bloco de notas no celular, pra você escrever tudo que você tá pensando. É muita coisa na nossa cabeça, a gente vai esquecer, tá bom? Então, pra não acontecer isso, anote tudo, beleza? Agora, um erro factual. O que é um furo factual? Esse furo, gente, é clássico da falta de fazer uma boa pesquisa do que você está escrevendo. Por quê? Se você não pesquisa tudo, ó, essa aqui a gente só vai resolver se você fizer uma boa investigação estratégica, pesquisar os pontos, os elementos estratégicos ali que você precisa para escrever a sua história. Senão você vai provocar sérios furos factuais no seu livro. Por quê? Tá lá escrevendo uma história que se passa na era medieval. Aí, você não sabe muito sobre a era medieval, aí escreve que, sei lá, tava um exemplo bobo, tá? Porque foi o que veio na minha cabeça. E aí você escreve que o pessoal mandou uma mensagem de celular lá na era medieval. Contexto, você escolheu era medieval e o amigo tem um celular, sabe? Um negócio meio sem nexo. Naquela época mais existia energia elétrica, não tinha, né? Nem sei, agora eu tenho que pesquisar, nunca escrevi nesse contexto medieval não. Mas nem sei se tinha energia elétrica. Aí você fala que o cara acendeu uma lâmpada, e às vezes nem tinha lâmpada naquela época. Fica um negócio muito doido. Você comete um furo de enredo histórico, sabe?
porque você não fez uma boa pesquisa do tempo, do contexto, do local que você está descrevendo, acontece essas coisas. Aí a pessoa que está lendo vai falar, cara, isso aqui não está fazendo muito sentido não, entendeu? Nesse sentido que a gente está falando. Eu vou dar um outro exemplo bem bobo. Aí você escreve uma história que se passa lá na época dos Homens das Cavernas. Gente, quantas vezes a gente não vê desenho com esse furo de enredo? É que ninguém nunca quis falar sobre isso, né? Mas quando você quer realmente que se passe lá na época dos Homens das Cavernas, aí você coloca que tinha lá os dinossauros, o Homem das Cavernas caçando dinossauro. Esse é clássico. Vocês já devem ter visto alguma história que aparece um negócio desse, né? Gente, na época dos dinossauros não existiam seres humanos. Então, sabe... Não faz sentido. Então, evitem fazer furos factuais. Tem que pesquisar tudo. Você quer escrever num contexto que você não tem conhecimento? Pesquise tudo sobre isso. Ó, um negócio que acontece muito também é furos de contradição. O que é furo de contradição? É mais para quem cria mais um mundo de fantasia, essas coisas aí. Você cria suas próprias regras daquele mundo que você inventou. O pessoal da fantasia presta bastante atenção. E aí você mesmo contradiz as suas regras dentro do livro. Por isso que a gente precisa fazer uma boa estruturação acelerada antes de começar a escrever. Porque se não faz essa estruturação, se não anota todos esses detalhes que você está criando ali, faz um bom word building, você vai esquecer a maioria. Porque tá tudo na sua cabeça, só você tem esse conhecimento. Você vai pesquisar no Google, não vai achar nada, você tá criando. Então, e tudo isso tem que estar bem catalogado, tá? Às vezes você cria lá uma regra lá no seu mundo de magia, que a pessoa consegue fazer não sei o que de magia, aí no final a pessoa não faz, sabe, faz de outra forma, enfim... Um exemplo muito ridículo, mas que você mesmo cria uma regra para o seu mundo e lá na frente aquela regra não vale mais. Porque você esqueceu que você tinha criado a regra de outra forma. Então, gente, escritores, por favor, foquem comigo aqui de novo. Esqueçam que escrever na base da inspiração. Não existe escrever na base da inspiração sem nenhum tipo de estruturação, sem nenhum tipo de organização, de escrita prévia do seu livro. Não tô falando de rascunho, não. Essa estruturação acelerada é justamente para você planejar todos esses detalhes antes de você escrever. Não nas ideias que vão acontecer, mas os detalhes básicos da sua história. Então, sem isso, você vai provocar seríssimos furos de enredo, ok? Faltam só 3 furos de enredo aí, segura, que eu já tô terminando aqui pra vocês. Mas prestem muita atenção que esse vídeo tá bem interessante, né? Depois você me comenta aqui o que você tá achando desse vídeo, se você já viu, já tá lembrando aí de algum furo de enredo que você já viu em algum livro ou um filme que você assistiu, vai comentando aqui. Mas vamos lá, antepenúltimo furo de enredo pra gente acabar aqui é o de impossibilidades. Eu já vi muito isso acontecendo, só que era aqueles negócios de super-heróis e tudo mais, mas ainda assim pra mim é muito doido. Porque, não sei se vocês já viram, aqueles negócios que a pessoa toma a maior surra, mas toma a maior surra, tipo, o cara leva um tiro e levanta e sai andando. Ele literalmente é imortal, só que ele não é imortal, sabe? Eu já vi muito isso acontecendo nesses livros, assim, que a pessoa não tá nem sentindo dor. O cara tá lá lutando, por mais que ele tenha superpoderes, tá lá lutando e tal, tomou uma surra, jogaram ele numa pedra, ele quebrou, rachou a parede, fez um buraco na parede, aí o cara levanta e sai andando, nem quebrou um osso, sério, e ele não tem nenhum poder de super resistência nem de mortalidade não, ele quebra a parede, levanta e sai andando e continua lutando. Pra mim isso nunca fez sentido, sabe? Tanto que nos meus livros eu escrevo histórias de super-heróis, ação, aventura e tudo mais. Eu sempre escrevi, o cara tava morrendo de dor, a costela tava doendo, com certeza quebrou uma costela. Eu sempre coloco isso pra não gerar esse furo de impossibilidade, porque, cara, senão não fica muito humanizado, né? Não parece muito realista quando a gente vê uma cena dessa. E aí eu sempre tento colocar como o personagem está se sentindo com isso, está sentindo dor, se ele tá já não aguentando mais, tá cansado. Eu sempre tenho que dizer um negócio desse, porque não faz muito sentido pra mim. Toda vez que eu vejo um negócio desse acontecendo, eu falo, cara, não faz sentido nenhum. Mas tudo bem, só pra mostrar pra vocês um exemplo desse furo de impossibilidades aí. Penúltimo furo de enredo pra gente finalizar aqui. Falta de lógica. O que é falta de lógica? Às vezes, o seu problema tem uma solução simples. Já vi isso acontecendo também, tá? Em série, filme e tudo mais. Você criou um enredo ali que a solução para aquilo já tá dada. O leitor já espera que aconteça aquilo. Porém, você faz o seu personagem fazer uma M, que na verdade ele faz tudo, menos a solução. Você percebe que você tá meio que enchendo linguiça ali, não sei se para aumentar o desenvolvimento do enredo, para deixar o leitor frustrado, você não sabe. Mas aí podia ter acabado ali.
Tipo, era só a pessoa fazer isso e fim, todos viram felizes para sempre, o seu leitor também. Não, a pessoa tem que fazer outra coisa mais difícil pra dar muito errado, aí o leitor fica pensando, meu Deus, o que esse cara tá fazendo? Já era pra ter resolvido o problema. Não sei se você já viu uma situação dessa, eu tô lembrando aqui de uma série que aconteceu isso, mas não vou falar pra não gerar críticas assim, desnecessárias, sabe? Mas já aconteceu isso aí, a pessoa fez uma série que tinha muito mais episódios do que precisava e o leitor não conseguia chegar nem no final aliás, no caso a pessoa que estava vendo, nem queria chegar até o final, porque na hora você frustra a expectativa do seu leitor de tal forma que não é legal, sabe? Ele fica, cara, esse cara claramente tá enchendo linguiça, tá enrolando, não sei se para deixar maior o negócio, não façam isso, tá? Se tem a solução simples, para que frustrar o seu leitor? Resolve o problema. Então isso daí é uma coisa que você tem que pensar. Se você quiser dar volta demais para resolver a questão, aí começa a complicar muito para você e para quem tá lendo também, então evitem isso. E agora o último furo de enredo é o clássico pontas soltas, né, gente? Você cita, por exemplo, um objeto lá no início do negócio, sei lá, um objeto mágico, aparece um negócio lá, citou um amuleto. Passa o livro inteiro, ninguém nunca mais falou daquele amuleto, sabe? Não foi usado pra nada. Aí seu leitor fica, mas e aquele negócio lá? Aí você fala, eu esqueci dele mesmo. Outro erro clássico de organização, de falta de anotar suas ideias, de fazer uma boa estruturação acelerada, vai acontecer isso, tá? Aí você cita, por exemplo, um personagem completamente aleatório que aparece do nada, o seu leitor fica na maior expectativa, você dá uma descrição top daquele personagem, pô, vai fazer um negócio importante, vai aparecer lá na frente de novo, não, some o personagem, você esqueceu que você tinha criado um personagem lá atrás, assim, o personagem desaparece da história magicamente. Então esse é outra ponta solta que você deixa, uma cena, algum acontecimento que acontece muito importante. Só que como o amigo não fez estruturação acelerada, nada acontece depois daquilo. Você esquece, cara, você esquece. A gente esquece das coisas, é muita coisa na nossa cabeça, minha gente. Não pense que você vai lembrar das ideias, das coisas que se passam pela sua cabeça. A gente esquece o que comeu ontem. No almoço, vai lembrar uma ideia de um negócio de fantasia que você nunca tinha pensado antes. Não vai lembrar, tá bom? Então anotem tudo que vocês puderem para não acontecer isso e façam uma boa estruturação acelerada do seu livro. Então, se não fizer, vai dar furo de enredo. Se não usar as técnicas de escrita, vai dar furo de enredo, vai demonstrar amadorismo e vai tomar crítica negativa dos leitores. Então a gente não quer isso, beleza? Então comenta aqui se você identificou algum desses furos de enredo ou no seu livro ou em outras histórias que você possivelmente viu aí. Compartilha esse vídeo com seus amigos e a gente se vê nos próximos vídeos.